Olá, boa noite a todos. Uma ótima terça-feira para todos. Vamos iniciar mais uma live do CNPP. Boa noite, Jefferson. Já mando o seu convite aqui. Nosso convidado da noite, Jefferson Loss. Aguardando só um pouquinho o pessoal entrar. Já vou aceitar o Jefferson. Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Boa noite, Jefferson. Oi, tudo bom? Tudo bem. Tá me vendo bem aí? Ouvindo? A segunda vez é mais Segunda... fácil. Já vai ficando craque, né? É, quase. Deus tá me Quase. bem. Tudo jóia. Aguardando o pessoal que está entrando. Tá legal. Boa noite, pessoal. Enquanto isso, eu vou apresentando aqui como que funciona a nossa live semanal, né? Algumas pessoas vão assistir pela primeira vez também. E a duração da nossa live é aproximadamente 1 hora. Caso, Jefferson, por algum motivo, caia a nossa conexão, ou pela tua internet, ou pela minha, ou pelo próprio Instagram, a gente pode voltar e a gente retoma de onde a gente estava, tá bom? Tá. Já te aviso, aqui em Porto Alegre tá um tempo bem ruim, tá chovendo bastante e hoje, durante o dia, faltou luz em vários momentos. Vamos torcer para Vamos não torcer. ter a perda de energia agora, porque se perdemos energia, a internet vai junto, né? Sim, com certeza, com certeza. Bem, e durante a live eu vou fazer as perguntas para o Jefferson Loss que foram enviadas para nós, né, pelos nossos filiados, pelos internautas, através do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, enfim. Se alguém que está ao vivo quiser perguntar alguma coisa para o Jefferson, coloca aqui nos comentários que se a gente conseguir, der tempo, a gente vai responder também, tá bom? E apresentando o nosso convidado de hoje, Jefferson Loss, que compõe a diretoria executiva do Conselho como diretor de pesquisa, ciência e tecnologia. É um prazer ter você hoje aqui com a gente para falar um pouquinho sobre esse teu trabalho tão importante, né, que você desenvolve, falar sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, o que é que você faz, né? Por que você veio parar nesse negócio de pilates? Enfim. Se apresenta pra gente, Jefferson. Então tá, bom. Primeiramente eu queria agradecer demais o convite. Eu me sinto muito honrado de estar nesse espaço aqui, que outras pessoas tão importantes já falaram, né? Como a Alice, o Bitar, a Aline, a Aline Mendonça, a Aline Haas, ou seja, eu realmente estou muito honrado por vocês me chamarem. Eu espero que eu possa, sei lá, estar à altura dessa responsabilidade. Com certeza, a honra é nossa. Eu não sei se todos sabem, mas eu sou engenheiro de formação. Eu cheguei na época que fazia graduação em engenharia, cheguei a me inscrever na educação física, cursei 1 ano e meio, mas nunca terminei. A engenharia acabou exigindo mais, ficou pelo caminho a educação física e não terminei. Terminado a engenharia, fui bancar o engenheiro, passei um bom tempo na indústria, eu trabalhei uns 8 anos depois na indústria, mas eu não estava muito satisfeito e resolvi voltar para uma coisa que eu entendia que ia me fazer mais feliz, que era realmente na área da docência. E resolvi começar a estudar e fazer mestrado e doutorado. Professor de educação física que estava voltando do
do doutorado dele. Ele tinha feito doutorado no Canadá, tinha passado 4 anos no Canadá e ele tinha vivido lá um ambiente multidisciplinar, com profissionais de várias áreas. Então, tinham médicos, fisiologistas, ele era professor de educação física, tinha engenheiros, matemáticos, estatísticos, né? Isso em Calgary, no Canadá. E ele, quando veio de volta aqui, ele pensou em recriar um ambiente parecido com aquele, né? Então, ele chegou lá na engenharia, onde eu estava fazendo mestrado, para tentar fazer uma parceria, né, com aquele grupo, né? Ele era da educação física e queria fazer uma parceria com a engenharia, professor Guimarães, né? Professor Antônio Carlos Guimarães. Ah, eu conheço. O professor Antônio Carlos faleceu, infelizmente, mas ele que fez esse convite, na época, como orientador, e ele tinha uma situação bem pontual, porque ele estava chegando de Calgary, trazendo um eletromiógrafo, que era uma coisa bem diferente por aqui, né? Até onde a gente sabia, só tinha um no Rio Grande do Sul, e ficava lá no Hospital de Clínicas, e ocupava praticamente uma sala inteira só para ele, tinha toda uma situação especial, e justamente o meu projeto de mestrado era construir um eletromiógrafo. Eu era engenheiro, né? Então, eu estava fazendo meu mestrado de engenharia, construindo um eletromiógrafo. E aí, os interesses se alinharam imediatamente, e foi assim que eu acabei indo parar dentro da Escola de Educação Física, né? Minha tese de doutorado já foi bem mais na área da atividade física, bem na biomecânica, e eu comecei então a trabalhar, fiz concurso na Escola de Educação Física e comecei a trabalhar como professor e pesquisador na Escola de Educação Física. Isso lá em 98. Mas como é que eu fui parar no Pilates, né? Eu ouvi falar do Pilates lá por 2004, 2005, quando uma aluna da graduação, a Roberta Becker, ela era formada em fisioterapia e estava fazendo educação física, era bastante comum naquela época, a dupla formação, assim, e eu fui escolhido por ela para ser o orientador dela de TCC, e ela queria fazer algo com o tal de Pilates, porque ela estava fazendo um curso, acho que era em Curitiba que ela fazia o curso, ela está de Porto Alegre, mas ela ia com bastante frequência a Curitiba para fazer o tal curso, e ela porque queria fazer algo em Pilates, queria fazer algumas coisas envolvendo medição de força abdominal, porque ela dizia que era importante no Pilates, a parte abdominal. Só que na época nós não tínhamos muito tempo, porque tínhamos um semestre para fazer, não tinha tempo de preparar um projeto, aprovar no comitê de ética, não havia tempo hábil, e acabamos fazendo uma revisão de literatura nos 2, 3 meses que nós tínhamos. Mas foi ali, na primeira vez, ali em 2005, que eu fiquei sabendo que o Pilates existia, né? Mais tarde, no ano seguinte, já teve uma outra aluna me procurando aí na especialização, querendo também fazer um trabalho com Pilates, e aí nós, então, tendo mais tempo, começamos a conversar, e a partir dali foram emendando um trabalho em cima do outro. Mas eu acho que talvez eu tenha sido atraído pelo Pilates pelo professor Claude Kenneth, que é lá de Salvador. Ele passou em Porto Alegre procurando informações para um possível doutorado na época, e nós conversamos assim no bar, e ele me dizendo, quem sabe tu não vai lá em Salvador dar um curso para nós, coisa e tal. E aí nós combinamos alguma coisa sobre biomecânica aplicada à musculação, que era alguma coisa mais perto do que eu fazia. Mas ele estava envolvido com um curso de especialização em Pilates, ou curso de especialização, não, desculpe, um curso de formação em Pilates, né, o curso da Aline. E ele insistiu para eu montar um módulo que envolvesse biomecânica aplicada ao Pilates, porque ele dizia que tinha tudo a ver, coisa e tal. E, bom, eu achava ele bastante entusiasmado, coisa e tal. E aí, isso aí lá em Porto Alegre, ele falando comigo, né? Mas um certo dia aparece um e-mail lá fazendo um convite formal, né? Dizendo, vem, a data é tal, nós estamos assim, prepara o curso, me manda aí a ementa, qual é o conteúdo, tudo contigo. E aí fui lá para Salvador e fiz um módulo lá, não me lembro se de 20 horas ou 30 horas, envolvendo uma biomecânica aplicada ao Pilates, né? O que eu achava que na época poderia ser algo desse tipo. E aí as coisas começaram a se intensificar cada vez mais,
e convidei a professora Aline Haas, lá minha colega lá aqui na URGS, né, para nós montarmos um curso de especialização, e aí começamos um curso de especialização em Pilates com um foco bem voltado para o exercício profissional e o desenvolvimento científico e tecnológico na área do Pilates. A gente via, naquela época ali, no começo dos anos 2000, meados dos anos 2000, talvez, 2006, 2007, a gente ainda tinha muita carência dessa investigação científica no Pilates. Sim. Hoje já a cobertura é bem maior, né? Então, a ideia do curso era proporcionar para os profissionais envolvidos na área referenciais teóricos que possibilitassem um aprofundamento dos conhecimentos e fomentar pesquisas, né? O curso já teve 3 edições, nós estamos indo para a 4ª, que esperamos que saia o ano que vem. E a ideia é de que quem entra faça o seu TCC como um artigo, ou seja, saia do curso, além de sair como a formação em especialista, né, com o seu diploma de especialista, sair com uma publicação que vai contribuir para o Pilates e, claro, para si próprio, né? Então, essa foi a ideia. Eu acho que foi dessa forma aí, tentando resumir a maneira como a gente... Como você entrou dentro do Pilates. Hoje eu sou um praticante, né, assíduo, né? Faço a minha aula ali uma vez por semana, que é o que eu consigo reservar de tempo, mas é religiosa, né? Então, que legal. Assiduamente eu faço a minha aula e gosto muito, né? Gosto muito da prática em si também. Que bom, que bacana, né? Muito louvável isso tudo, né? E toda essa trajetória, assim, né? E aconteceu de uma forma bem natural, né? Na verdade. Tinha a ver com a sua, já, né? Vamos dizer assim, forma... Eu acabei me envolvendo bastante pela indução dos alunos, né? Eu sempre mantive aberta a possibilidade dos alunos trabalharem com a ideia inicial deles. E eu acho isso... O trabalho de conclusão, seja ele graduação, especialização, mestrado, doutorado, ele requer muito suor, muito sacrifício, né? Então, se você está fazendo alguma coisa que tu está com vontade, né, que tu está disposto, que tu está afim, ele fica mais difícil ainda e, às vezes, nem se termina. Então, eu sempre tento aproveitar ao máximo as ideias e tentar mudar o mínimo possível. Na verdade, tento fazer caber, porque muitas vezes as ideias são maiores do que o tempo e a possibilidade tecnológica disponível, mas... E aí, mantendo essa porta aberta, o Pilates realmente entrou porta dentro pelos alunos, graças aos alunos que conheciam, praticavam e tinham essa curiosidade de querer investigar mais. Né? Sim, muito bacana. E como que você acabou entrando aí dentro do CNPP? Pois bom, aí... Eu acho que foi, de certa forma, da mesma forma, né? Então, aos poucos, eu fui me envolvendo com o Pilates e como eu tinha esse envolvimento já com o pessoal lá de Salvador, com a Aline Mendonça e com o Claude, orientei alguns trabalhos de conclusão também lá, como eu ia a Salvador com alguma frequência. Então, eu fui conhecendo assim algumas pessoas espalhadas por alguns lugares. E acabei sendo convidado pela Silvia Gomes, que organizou um encontro de educadores Pilates com qualidade, lá em 2017, em Baçaí, né? E eu estava meio perdido, assim, eu não sou um instrutor de Pilates, mas me considero uma educadora, afinal de contas sou professor e trabalho com pessoas que trabalham com Pilates. Então, vamos lá, vamos ver esse negócio. E conversando com a Silvia na época, aquilo realmente me entusiasmou. O entusiasmo dela me contagiou e acabei indo para o tal encontro. Bom, lá no encontro, eu, peixe fora d'água, encontrei outro peixe fora d'água, que era o Robson. Então, estávamos nós dois fora do aquário, conversando muito tempo e tivemos bastante tempo para discutir algumas coisas, né? Sim. E acabamos nos conhecendo um pouco melhor e acho que foi a partir dessa conversa, né? Então acho que devo bastante a Silvia por ter
achado que eu poderia contribuir para o encontro, não sei se contribuí, mas eu adorei ter ido, foi fantástico aqueles dias lá naquela pousada em Baçaí, e acabou tendo essa aí, foi lá que eu te conheci também, né? Foi, sim. E conversando com o Robson, conheci o CNPP e me dispus a participar nisso que eu acho que eu posso contribuir, que é essa questão da pesquisa, né? Eu acho que Sim. esse cargo aí de diretor de pesquisa, ciência e tecnologia, né? Um nome bem pomposo, é algo que eu acho que eu posso, com a minha experiência, né? É o que eu venho fazendo nos últimos 20 anos, eu posso, de alguma maneira, contribuir, né? E, especificamente no Pilates, eu tenho voltado as minhas atenções para a pesquisa no Pilates mais fortemente ainda nos últimos 15 anos. Então, sim, eu gostaria bastante de contribuir. Sim. Eu acredito que o CNPP tem essa proposta de agregar, né? Então, bom, estou aí para ajudar no que der. Sim, a gente considera a área da pesquisa, né, dentro do CNPP, talvez uma das coisas mais importantes que a gente possa contribuir também, né, o CNPP, e a parte histórica também, né, Jefferson? Você assistiu um pouco das lives, né, que já se passaram, o tanto de coisa, né, que tem sobre Pilates e que muita gente não sabe, né? Então, a gente acredita muito, e a pesquisa eu acho que é o que vem dar um respaldo para o método, né? Pesquisa é pesquisa, né? Pesquisa é muito importante, né? Pilates já era um pesquisador naquela época, né? Sem ter... eu acho que da forma que ele tinha, né? Exato. Claro, claro. Né? Se fosse hoje, imagina, né? Seria fantástico, né? Com todas as possibilidades que a gente tem. Então, acho que a gente não pode desperdiçar isso realmente. E o que você tem para falar para a gente sobre as pesquisas relacionadas a Pilates, antigas, atuais, assim, o que você acha bacana, né, de fazer uma, tipo, como se fosse uma linhazinha do tempo, alguma coisa assim, só para a gente ter uma ideia. Bom, eu acho assim que o Pilates, falando em termos de divulgação de pesquisas, né, no que a gente vê publicado, porque historicamente a gente sabe que o Pilates fez um bom nome justamente trabalhando com recuperação de bailarinos, mas a gente não tem assim publicações científicas da época que como nós temos hoje, talvez até por não serem tão comuns. Mas os primeiros artigos que há sobre Pilates, especificamente na minha área de investigação, que é a biomecânica, trabalha com avaliação de bailarinos. Mas, mais recentemente, né, no início desse século agora, já se mostrou com bastante evidência que ele tem contribuído para as questões envolvendo dor lombar. Então, tem inúmeras pesquisas, vários trabalhos que têm demonstrado isso. Então, já existe uma boa indicação de vários profissionais. Né? Meu próprio médico, uma vez eu tive uma dor nas costas e ele, sem saber do que eu fazia, ele me disse, olha, quem sabe que tu vai fazer Pilates, isso faz bem, né? Então, o reforço na musculatura vai ser bom e eu acho que o Pilates seria uma indicação boa nesse aspecto. Então, assim, profissionais sérios, profissionais da área da saúde, já vem recomendando o Pilates, né, baseado em pesquisas que vêm sendo há bastante tempo. Por outro lado, outras questões, como, por exemplo, o efeito na postura, o efeito na força, na flexibilidade, eles têm aparecido aí de maneira muito controversa. Alguns trabalhos dizem que há melhoras, outros não conseguem encontrar. Então, não há ainda um consenso sobre essas coisas. Alguns juram que dá, outros não estão tão certos, né? Então, se por um lado a dor lombar é um consenso, essas variáveis aí, postura, força e flexibilidade, aparecem assim um pouco ainda discutíveis, né? Outra questão que tem se falado bastante e que no primeiro momento se estranhou muito, né? Porque a princípio o Pilates não seria uma atividade aeróbia, né?
seria a melhora em aptidão cardiorrespiratória. E já foi mostrado isso, principalmente em pessoas com diferentes patologias, né? Então, pessoas com doença pulmonar obstrutiva crônica, com espondilite anquilosante, com fibrose cística, né? Pessoas obesas ou com sobrepeso, como foi aquele trabalho da Ângeles recentemente. Sim. Então, vários desses trabalhos já mostraram que o Pilates melhora a aptidão cardiorrespiratória através de diferentes variáveis, né? Ou pelo volume respiratório, às vezes pela força de expiração, pela pressão, consumo de oxigênio, limiares. Então, assim, vários indicadores fisiológicos melhoram a partir do Pilates, né? Então, nessas questões, assim, pessoas que têm alguma deficiência, né? Pessoas que têm o sedentarismo como característica induzida por essas questões, né? Então, quem tem uma doença pulmonar crônica, né? É claro, é bem mais difícil não ser sedentário, né? E já vários estudos têm mostrado que o Pilates ajuda muito esse tipo de pessoas, mesmo não sendo uma atividade aeróbia, né? Talvez por todo o processo de respiração que a gente passa a aula inteira fazendo, né? Então, o estímulo, né? De ar, aquilo ali constante, né? Todo aquele estímulo constante o tempo inteiro, para a pessoa que realmente está num nível mais baixo, então algumas melhoras. E a gente conseguiu mostrar, inclusive agora recentemente, numa dissertação de mestrado de uma aluna minha, que pessoas saudáveis a princípio, mas que não tinham atividade física frequente, também melhoraram o seu consumo de oxigênio só com aula de Pilates 2 vezes por semana, em semanas. Então, assim, esse tá na rua deve sair em seguida. Mas hoje em dia, assim, há um enorme número de investigações em Pilates nas mais diversas áreas. O pessoal tem investigado realmente muita coisa. A gente se entrar em uma plataforma fácil, Google, por exemplo, né, o Google Scholar, a gente acha assim milhões de coisas sobre as mais diversas áreas. Então, equilíbrio de idosos, Parkinson, qualidade de vida, incontinência urinária, Jefferson, será que foi a sua internet aí que deu uma panezinha? Ou foi a minha? Se vocês estão me ouvindo, se foi a minha internet que deu uma pane ou se foi a dele. Pelo que eu estou vendo aqui, foi a dele. Tudo bem? Tá ok, Robson? Então foi o Jefferson. Vamos esperar ele voltar. Vou aguardar então. Beleza. Esperar o Jefferson voltar então para nossa live. Deve ter dado a pane, né? Que o Jefferson comentou que o clima entrou. Então, só me mandar o vai. Conectando aqui. Deu? Agora eu ouvi sua voz. Aê! Às vezes a internet. A internet dá uma quedazinha, aí já a transmissão fica ruim. Mas agora deu. Você lembra onde você estava? Qual era? Olha, eu até fiz melhor que isso, porque enquanto ele não estava dando, como eu estou com o computador aberto aqui do lado, eu meti um Pilates no Google aqui só para ver o que aparecia e saiu um título muito engraçado aqui. Nós estávamos falando
as diversas. Podemos continuar assim como nada? Podemos, sim, porque a outra ficou gravada e aí depois a gente junta para ir para o YouTube. Tá bom. Nós estávamos falando sobre a quantidade imensa de pesquisas que tem de Pilates. De pesquisas de Pilates. Né? E eu achei um título aqui fantástico. Olha só. Uma publicação recente aqui de 2019. Influência comportamental religiosa na qualidade de vida do método Pilates em idosos. Olha. Então, assim, tem se pesquisado absolutamente de tudo. O que se pensar hoje em dia as pessoas têm relacionado, né? Não só com aptidões físicas, mas até com questões mais holísticas como essa aqui. Então, assim, realmente o Pilates ele tem achado o seu espaço aí no mundo da pesquisa, né? E tem as pessoas têm se interessado em relacionar o Pilates nas mais diversas áreas do conhecimento, né? É incrível como isso tem. Sim. Vamos. Oi, tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá. Deixa eu pegar aqui as minhas perguntinhas. Bom, essa pergunta eu acho bem importante e pertinente em relação ao que a gente está falando agora. Quais as maiores dificuldades em relação à pesquisa no Pilates e aonde essas pesquisas são concentradas? Em quais estados? Bom, começando de trás para frente, né? Há uns 5 anos atrás, uma aluna de especialização minha fez... o trabalho dela foi justamente mapear o Pilates no Brasil, especificamente no Brasil. E eu confesso que de lá para cá eu não fiz uma investigação mais apurada, mas eu acredito que a realidade não tenha mudado tanto nesses 5 anos. Assim, isso foi feito lá em 2014. E naquela época, as principais regiões eram Sul e Sudeste, né? Em especial os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Alguma coisa em Minas, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco, mas, assim, de um modo geral, é mais na região Sul mesmo, né? E, então, eu acho que esses são os locais assim, onde tem concentrado a maior quantidade de pesquisas envolvendo o Pilates, ou pelo menos é o que a gente consegue pelo reflexo nas publicações, o que a gente vê publicado nas revistas científicas vem desses lugares, né? E, agora, com relação às dificuldades nas pesquisas, na minha opinião, eu acho que o mais complicado de tudo é uma questão que envolve a qualidade das pesquisas. Muitas vezes a falta de rigor, a falta de padronização nas metodologias, elas dificultam muito a comparação de resultados e acho que esse é o ponto mais difícil aí quando se trata. Mas isso não é um empecilho. Né? Eu diria que não é só com Pilates que isso acontece. Né? Isso acontece em todas as áreas. Né? Então, o Pilates entrando na pesquisa, ele acaba entrando nas questões pertinentes a esse mundo, né? Como todas as áreas têm suas deficiências, né? Então, eu acho que a deficiência maior é essa. Sim. Jefferson, e você acha importante a gente, dentro do CNPP, criar algum tipo de incentivo à pesquisa no mercado de Pilates? Você tem alguma sugestão que você considera importante? Algumas ações que, de repente, a gente pode até meio que falar um pouquinho aqui e depois levar isso, né, para a gente agregar, né, no CNPP? Claro. Bom, eu creio que, como um pesquisador que tem trabalhado com Pilates, a minha resposta é meio tendenciosa, né? É claro que eu acredito que é importante a gente ter incentivo na pesquisa, em especial do Pilates. É óbvio que eu acredito nisso, não poderia dizer uma coisa diferente, né? E, tradicionalmente, no nosso país, a pesquisa ela tem tido o apoio governamental, só que, ultimamente, isso tem diminuído bastante, né? Para não dizer que desapareceu, tem diminuído bastante. E na conjuntura atual, aí, o que nos resta seria trabalhar com a iniciativa privada. Sim. A questão é como fazer isso, né? Como que a gente vai buscar recursos na iniciativa privada. Se, por um lado, a resposta é meio lógica e simples, né, que seria trabalhar em áreas que podem dar retorno para o investidor,
isso não é muito fácil de a gente conseguir implementar, né? Porque a gente teria que fazer pesquisas que tivessem algum retorno para quem está investindo nas pesquisas, quer dizer, é uma coisa bastante complicada nesse momento. Então, nós tivemos a felicidade de ter contato com a Fisiopilates, e a Fisiopilates tem ajudado bastante as pesquisas na URGS. Então, nós fizemos um convênio formal, né, entre a Fisiopilates e a Escola de Educação Física da URGS, onde a gente acertou algumas partes, e a Fisiopilates tem sido assim fantástica nesse aspecto. Tem nos apoiado bastante. A tua fala agora até responde aqui uma das perguntas, né? Como conseguir montar um estúdio de Pilates? Como que você conseguiu, né? Dentro da universidade aí. Então, já está respondendo uma. Esse que eu tenho hoje, eu venho com o Cláudio, mas antes do Cláudio ter... Sim. Antes da Fisiopilates ter nos dado esse aporte fabuloso, esse respaldo, a gente tinha ali uma pequena iniciativa. O que a gente fazia? Eu contava com doações, né? Alguém estava lá, tinha... A primeira coisa que eu ganhei foi uma barrel que estava meio... aposentada. Meio penga, assim, meio tortinha, coisa e tal. Diz, dá para mim que eu me divirto. E aí a gente lá faz uma manutenção. Depois uma aluna minha foi fazer a Yumi, uma das primeiras que veio fazer especialização comigo. Construiu ela mesma lá. Tinha um amigo que tinha uma serralheria. Ela construiu um All Unity e quando ela foi embora deixou o All Unity lá. Então, assim, a gente ia indo do jeito que dava, né? Uma certa vez a gente fez uma vaquinha para comprar um reformer de segunda mão. A gente foi montando do jeito que dava, né? Os alunos, cada um entrava com o que dava, e eu paguei a diferença e, bom, vamos embora. Mas o que contou mesmo ultimamente foi o apoio da Fisiopilates nesse convênio que a gente fez, né? E aí ele nos cedeu lá, de forma fantástica, um estúdio completo da Fisiopilates, que é onde a gente tem trabalhado hoje. Mas... que aí você consegue... né, desenvolver. É o que a gente consegue hoje, né, se envolver, e o Cláudio também tem apoiado em outros aspectos, né? Às vezes eu peço para ele lá uns apoios extras, e ele sempre que pode, ele nos atende, né? Então, nós desenvolvemos há pouco lá um medidor de força abdominal a partir de umas peças de reformer que ele me conseguiu. Então, assim, a Fisiopilates tem sido fantástica nesse aspecto. E a questão é que, infelizmente, a gente não tem conseguido dar o retorno que a gente gostaria, né? O retorno que a gente devolve para ele, para a Fisiopilates, eu acho que está muito aquém das nossas expectativas, né? Então, a gente tem que procurar uma maneira de que realmente torne essa parceria menos unilateral. Eu vejo ela hoje assim como uma mão de uma via única, né? Ele nos ajuda bastante e eu sinto que eu não consigo ajudar ele tanto quanto eu gostaria. Então, eu não... Você fala em resultados de pesquisa, em número, é isso? Porque eu não vejo que os resultados sejam... Eu vejo como uma questão de troca, né? O Cláudio é um empresário, ele tem uma empresa que vende equipamento. Né? Então, assim, de que forma eu posso ajudá-lo? Eu acho que eu posso ajudá-lo com os resultados das pesquisas, de maneira em termos de divulgação, em termos de alguma forma represente bem o nome da empresa. Só que eu não acho que nós tenhamos um alcance tão grande. Eu me sinto, às vezes, não atendendo às expectativas, no sentido de que eu não consigo, né, ir lá no Jornal Nacional dizer, olha, nós estamos trabalhando aqui e fazer uma propaganda. Temos as máquinas, sim. Mas eu acredito que o interesse deles, de fato, seja muito mais em relação realmente a poder contribuir, né, com essas pesquisas e ter a possibilidade, né, do que de ter um retorno ou algo assim. Mas eu entendo você. Eu me sinto responsável. Então, assim, mas claro. Assim, com toda certeza, né, o apoio que ele nos deu, ele foi baseado no que ele viu do nosso trabalho e ele sabia que... Sem dúvida.
que esse retorno não viria de uma maneira imediata, né? Seria um retorno... E que é difícil, né? Prazo. Sim. Então, assim, nesse aspecto, eu entendo perfeitamente, mas eu me sinto em dívida no sentido de que eu vejo que ele contribuiu bastante e, às vezes, eu gostaria de poder contribuir mais. E seriam formas até de talvez espalhar isso para outros lugares, né? Então, assim, eu não tenho uma resposta fechada para dizer de que maneira a gente pode fazer, criar incentivos para a pesquisa. A maneira seria essa, né? Mas não é uma forma ainda reproduzível, né? Então, eu realmente não tenho uma resposta direta. Talvez seria viabilizar, então, tanto equipamentos quanto... Porque assim, né? O que eu vejo bastante quando eu vejo algumas pessoas comentando sobre isso, né? Que estão dentro aí das universidades e que poderiam, talvez, estar trabalhando com Pilates, né? Muitas pessoas não entendem, não conhecem. Às vezes a pessoa que quer fazer a pesquisa, né, ela tem vontade, mas falta também um conhecimento, falta talvez não sei, critérios, alguma coisa. Talvez a gente possa fazer esse tipo de coisa também. O que você acha? Pensando assim. Eu acho que eu entendo o que tu quer dizer, né? Então, para te realizar uma pesquisa, sim, tu precisa de uma série de condições físicas, mas também condições humanas, tecnológicas, sim, né? Sim. E às vezes a pergunta de pesquisa, porque toda pesquisa ela quer responder uma pergunta pequena a princípio, mas tu quer responder uma pergunta. Então, e essa pergunta ela tem que ser formulada na medida das condições que tu tem, nas condições humanas, nas condições financeiras, nas condições de equipamentos, né? Então, assim, isso é uma coisa razoavelmente difícil e isso vai ao encontro daquilo que eu mencionava agora há pouco sobre a qualidade das pesquisas. Então, às vezes, as pessoas tentam fazer coisas que não é possível com o que está à disposição delas naquele momento, seja em termos humanos ou mesmo em termos de equipamentos, né? Então, sim. Falando com você aqui, tive uma ideia. Tô anotando. Ótimo. Porque talvez o CNPP possa, Jefferson, fazer alguma coisa nesse sentido, já que a gente, né, representa o Pilates e tem uma abrangência nacional, enfim, talvez a gente possa fazer algum tipo de parceria, não sei se seria esse o nome, mas com algumas universidades que tenham interesse, e aí o CNPP ajudar, sabe, nas pesquisas, ajudar de alguma forma, né? Sim, eu acho que pode ser uma boa ideia. Eu acho que talvez isso, porque nós temos pessoas no CNPP do Brasil inteiro, né? Sim. Nós temos os representantes regionais, né? Então eu acredito que é de interesse de todo mundo, né? A pesquisa. E como você disse, tanto para quem pesquisa, quanto para quem orienta, quanto para a universidade, né? A pesquisa é importante para todos. Então, talvez a gente possa ser um agregador, alguém que vai pegar e vai fazer isso, porque não tem ninguém para fazer isso hoje. Sim. Né? Poderia ser um centro de distribuição, né? Polo, um local onde quem está interessado pode procurar e se colocar à disposição e quem gostaria de fazer também. Então, assim, a gente poderia unir diferentes recursos. E aí a gente direciona, né? E agregar coisas que talvez estejam separadas por uma questão de desconhecimento, né? Então, o CNPP pode ser uma maneira de unir esses diferentes recursos em diferentes lugares ou diferentes formas. Um veículo, né? Sim. Eu gosto muito, assim, uma coisa que eu aprendi bastante com o Robson foi isso, assim, de a gente tentar arrumar solução, né? De tentar fazer alguma coisa. Né? Que foi assim que nasceu o CNPP. Não adiantava a gente ter vontade, a gente ficar falando e a coisa não sair do papel, né? Sim. E da conversa, né? Então eu acredito muito que através, às vezes, de um papo desse a gente tem uma ideia e a ideia pode funcionar, né? Quem sabe? Porque assim, uma das coisas que eu tinha pensado para o CNPP, por exemplo, era como passo inicial, assim, dentro dessa diretoria de pesquisa, seria montar um banco de perguntas, né? E poderiam ser respondidas de maneira com apoio científico, é claro, né? Porque nós estamos falando aqui das questões de pesquisa e de ciência.
se por um lado parece uma boa ideia, ela não é muito fácil de operacionalizar, né? Porque perguntas como, por exemplo, sei lá, o que é melhor, método Pilates ou Pilates sem aparelhos? É uma pergunta muito ampla e depende de objetivos, depende de uma série de coisas. Então, não vai ter uma resposta direta para uma pergunta desse tipo, né? Então, mas a ideia seria que as pessoas buscassem o CNPP como uma forma de direcionar suas dúvidas, e a gente poderia talvez esclarecer e ir montando um banco com essas perguntas e as pessoas poderem consultar, né? O que tem se falado, o que tem se perguntado, porque eu tenho certeza que em vários locais as pessoas se perguntam, né, coisas a respeito do que está acontecendo com o Pilates ou a melhor maneira de fazer uma coisa e outra. Na minha sessão de Pilates, que é semanal, eu passo ela o tempo inteiro falando com a Luciana Flake, que é a minha instrutora, e a gente passa discutindo isso o tempo inteiro. Claro. Né? Então, porque ela tem dúvidas, eu tenho dúvidas, e a gente passa a sessão inteira conversando, né? O Pilates também ia gostar muito, porque a gente acaba não usando muito o princípio da concentração. Mas o da biomecânica, né? Ficou olhando o movimento, como é que vamos dizer assim? Mas assim, ó, eu vejo assim, essa curiosidade, ela deve acontecer espalhada por aí. E ter um lugar onde a gente pudesse jogar essas perguntas, né? E claro, essas perguntas também podem ser espalhadas para ver o que as pessoas acham, se já tiveram a mesma Legal. pergunta. Já anotei também aqui. Então, essa seria, eu acho que uma coisa que o Conselho Científico aí poderia, de alguma maneira, eu não sei exatamente como operacionalizar, mas seria uma forma de concentrar as dúvidas e o conhecimento das pessoas para a gente dividir e começar a fazer circular esse conhecimento, né? Sim, com certeza. Jefferson, eu estava lendo um artigo, né, sobre as molas do Reformer. E eu achei muito legal, muito interessante. E não sei se o pessoal que está aí, que está assistindo a live, que vai assistir depois, já viu sobre isso. Eu costumo falar bastante para alguns alunos, principalmente aluno de curso, da importância que tem da gente tanto respeitar o equipamento em si, da forma que ele foi projetado. Eu sei que não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo eu acredito que tenha, né? De você não, por exemplo, comprar um equipamento de uma marca e comprar uma mola de outra marca. Você que é engenheiro, você sabe. Aquela mola talvez não tenha sido projetada para aquela máquina e vice-versa. E talvez isso não seja interessante. Ou você simplesmente pegar e falar, não, vou colocar um monte de mola de uma tensão X aqui, vou trocar isso, vou fazer aquilo. Eu acredito que, como você falou, eu acho que tem muita coisa envolvida e que a gente tem que tomar bastante cuidado. Biomecânica não é só... Tem biomecânica das molas, né? Não tem? Não tem toda essa questão. E mais ainda a questão do movimento envolvido. E aí eu sei que eu estava lendo lá esse artigo, né? E que você fala que dá para saber lá exatamente a força proveniente das molas do Reformer, né? E eu achei muito bacana. Você podia falar assim, rapidinho para a gente sobre isso? Eu acho que é uma coisa bem interessante, fácil de entender, né? Eu li, achei assim bem tranquilo. Eu acho que talvez seja relevante. Muita gente nem sabe. Eu tinha feito, há um tempo atrás, eu tinha feito uma aplicação para ter uma estimativa da força quando utilizando terabantes. E que é uma estimativa não tão boa quanto a das molas. As molas, por terem uma característica diferente da terabante, ambas têm uma resistência elástica que quanto mais tu estica, mais força tem que fazer. Ou seja, a força não é constante, ela é crescente. Só que a vantagem da mola é que, por uma questão de construção, a força dela é linear. Então, quando tu estica a mola 10 centímetros, ela entrega uma determinada força. Se tu esticar 20, a força vai ser proporcionalmente maior e isso facilita muitas coisas. Então, o que a Teraband não posiciona. Então, com um procedimento razoavelmente simples, que normalmente eu explico para as pessoas que querem, que acho que não é o espaço aqui, mas é possível fazer. E dá para fazer tipo umas tabelas. Assim, no estúdio lá onde eu faço as minhas aulas, eu dei de presente para
da minha instrutora lá, uma tabelinha, tipo aquelas tabelas que a gente vê no Xerox, meio parecidas, assim, né? Uma cópia, 10 centavos, duas cópias, 20 centavos, três cópias, 30 centavos. Já viu essas tabelas no Xerox, assim? Quando vai comprar Xerox, né? Então, ela tem lá uma tabela que eu dei para ela para usar no Reformer, né? Com a única diferença é que tu precisa saber quantos centímetros a mola foi esticada. Então, a gente colou uma fita métrica do lado do Reformer, ali onde está o carrinho. Quando o carrinho se mexe, tu só vê até onde ele vai em centímetros. E ela tem uma tabelinha lá, que dependendo do conjunto de molas que ela usou, né? Tem 5 molas ali embaixo, mas elas são mais ou menos as mesmas, né? Tu não fica trocando Sim. as molas do Reformer. Então, o Reformer dela lá tem 2 vermelhas, uma azul, uma vermelha e uma amarela. 2 vermelhas, uma verde, uma amarela, alguma coisa assim que eu já não me lembro mais. Mas tendo pronto, sabendo aquela combinação, tu olha na tabelinha lá e a quantidade de força tem uma estimativa bastante boa. Então, assim, ó, é quase como uma regra de 3, né? Que, claro, tu não precisa ficar fazendo se tu tiver uma tabelinha. E depois de um certo tempo, tu meio que te acostuma, tu sabe, 40 centímetros de carrinho dá mais ou menos isso, 60 centímetros de carrinho. Depois de tu olhar várias vezes, tu vai te acostumando. Então, é uma maneira de fazer isso, como tu disseste, realmente bastante prático. Mas nem todo mundo acha prático ter uma tabela assim, né? Então, nem todo mundo acha necessário. Mas existe... Existe uma maneira simples de fazer, né? Não precisa nada sofisticado. É uma maneira bem simples de fazer. Legal, muito bacana, né? Jefferson, eu estava lendo também, né? Fui dar uma pesquisada antes de vir aqui conversar com você, né? Vocês fizeram um evento em 2014, né? Sim. Que, né, com essa ideia de levar a ciência para dentro do estúdio, né? É isso? Fala um pouquinho pra gente como foi isso. Foi aí no Sul mesmo? Aconteceu de novo? Como que foi? Foi em 2014, né? Tempinho já. 2014, a gente fez. Foi lá que eu conheci 5 anos. O Cláudio. A Fisiopilates foi uma das grandes patrocinadoras daquele evento, né? Levou todos os equipamentos. A gente teve nomes bem importantes ali, como Alice Becker, Aline Mendonça, a Cristina Brami, o Daniel Clavel veio da Argentina, a Inélia Garcia, a Taíra Mello, a Karine da Itália, não sei se o pessoal conhece, mas assim, teve várias pessoas envolvidas no Pilates que nós chamamos para fazer uns mini cursos, mas a ideia era fazer, num primeiro momento, um congresso científico. Então, nós convidamos alguns pesquisadores que tinham publicações, alguns pesquisadores brasileiros que tinham publicações, né? Então, a Isabel Sacco, de São Paulo, o André Rodak, do Paraná, o Guilherme Guimarães, de São Paulo, o próprio Claude. Então, nós convidamos para palestras científicas, fizemos um congresso para as pessoas encaminharem trabalhos, mas tivemos também alguns mini cursos, né, com esses nomes que eu mencionei. Eu sou, de novo, suspeito para falar, né? Eu acho que o evento foi muito bom, foi um sucesso. As pessoas me cobram até hoje uma segunda edição, né? Mas realmente é uma coisa... Sim, aconteceu só há 5 anos. É que dá trabalho, né? Fazer um evento. Não, dá muito trabalho e tu fica desesperado para ver, porque assim, se as pessoas não se inscrevem, como é que tu paga as contas que tu faz? Porque é uma quantidade de trabalho imensa e tu tem que contar com todo... E eu fiz na época com a equipe de organização do evento, eram meus alunos, né? Então, assim, nós não tínhamos uma empresa que estava fazendo isso porque era mais um custo a ser contratado, né? Mas talvez isso tenha sido o bom, né? Todas as pessoas que estavam ali estavam envolvidas em todos os interessadas. E eram pessoas da área do Pilates, eram todos meus alunos interessados no Pilates. Então, assim, isso talvez tenha dado um diferencial, né? Com certeza. Quem estava na secretaria, quem estava cuidando quem cuidou de tudo, todo mundo tinha algum envolvimento com o Pilates e diretamente voltado para aquilo. Então, assim, eles estavam ali de corpo e alma, né? Então, isso talvez tenha feito uma diferença. Sem dúvida. Mas foi um evento, assim, muito bacana. Que todo mundo que foi na época ali, a gente teve um público razoavelmente pequeno, teve um pouco mais de 100 pessoas, mas foi muito bacana. Mas foi bom, não foi tão pequeno, não. Foi assim, que legal. No meio do Vale dos Vinhedos, para quem conhece o Sul ali, tem uma rota dos vinhos, né? Tem um caminho de uns 5 quilômetros ali, que é uma vinícola atrás da outra. Foi num hotel bem no meio do vale. Que delícia, que legal. O lugar era fantástico, foi muito bom. Sim.
Jefferson, e assim, acho que a nossa penúltima pergunta aqui. Levar a ciência para dentro do estúdio, né? Não significa que é tão complicado. Como que a gente pode... que mensagem que você acha? Não é nenhuma pergunta, né? É mais um incentivo, assim, uma mensagem de otimismo, né? O que você, né? O que você acha, assim, é muito... Porque as pessoas acham que é muito complicado, né? Deixa uma mensagem aí de otimismo para o pessoal que às vezes tem vontade de fazer pesquisa, mas acha que é muito difícil, né? Olha só, bom, duas coisas, né? Eu mencionei agora há pouco, assim, que tem coisa como, por exemplo, botar uma fita métrica ali no Reformer, aquilo dá um diferencial. É claro que tu tem que saber usar aquilo, então tu vai ter que ler como o artigo que tu leste, ali naquele artigo ele ensina a fazer isso. Mas outras coisas, como outra vez eu li ali eu estava lendo um artigo sobre que grandes flexões da coluna cervical aumentam muito a sobrecarga na região, então eventualmente tem algumas posições do Pilates que exigem um pouco mais de flexão, então assim, tu lendo esse tipo de informação, sabendo o que acontece, trazer essa informação e evitar que um aluno faça um determinado movimento em determinada situação, já está trazendo a ciência para dentro, porque tu te informando de algumas coisas. Então, assim, podem ser coisas simples como essa, né? Mas o que eu poderia dizer para as pessoas em termos assim, de uma mensagem de otimismo, eu estava, assim como tu estudou, eu fui olhar as outras entrevistas para ver como é que estavam as pessoas, e uma das pessoas que eu vi foi a Alice. E eu vi a Alice Becker falando da trajetória dela e das várias tentativas que ela tinha feito no âmbito do Pilates, né? Então ela falou da ABAP, né? A Associação Baiana de Pilates, depois montaram a ABRAP, a Associação Brasileira, e ela foi fazendo várias coisas ao longo desses muitos anos que ela está no Pilates. E ela tinha, segundo o relato dela, prometido para ela mesma que ela não ia mais se meter abre aspas lá, questões políticas do Pilates, alguma coisa assim, ela falou, né? E que ela ia se limitar só da aula, que era o que ela gostava, coisa e tal. Mas daí apareceu o CNPP, né? E aí, quando ela estava falando aquilo, não pude deixar de lembrar de uma frase do Bill Gates, que já me marcou muito há um tempo atrás, né? Que ele diz alguma coisa mais ou menos assim, né? Tente uma vez, tente duas vezes, tente três vezes. E, se possível, uma quarta, quinta, quantas vezes for necessária. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Não faz. Então assim, eu acho que a questão é realmente tentar. Não dá para desistir, né? Nós, o CNPP, não podemos desistir. Chegar aqui já foi árduo. Eu acho que o CNPP muito. Tem crescido, tá? Isso não quer dizer que não tenham barreiras e dificuldades pela frente, vão ter muitas. Eu acho que a gente tem que continuar tentando, né? Mas, assim, inspirado no Bill Gates e na Alice Becker, eu diria algo do tipo que é o mantra de qualquer pesquisador. Assim, vamos tentar e vamos continuar tentando. Eu acho que essa é a ideia, entendeu? É não desistir. Vamos tentar porque dá. Dá para fazer pouca coisa, aos poucos a gente começa e vamos crescendo. Não abrir mão. Né? As coisas não vão aparecer da noite para o dia. Então, assim, não ficar triste, não ficar decepcionado se não der certo na primeira, na segunda, na terceira vez. Vamos tentar. Vamos tentando que vai funcionar. Com certeza. Que bom. Muito obrigada. Obrigada pelo nosso papo. Foi muito bom conseguir trazer você para cá, né? Te trouxe para o mau caminho. Agora você está dentro do Instagram. Não, mas isso não quer dizer que eu não vou desligar ele amanhã. Tá certo, tá certo. Muito obrigada, porque eu sei que você também se dispôs a estar aqui, não foi fácil, né? Venceu aí uma barreira que eu admiro, inclusive, né? De não estar presente assim nas redes sociais, isso é muito bacana, né? E você fez todo esse trabalho de estar aqui com a gente hoje, de responder tudo isso. E tudo isso é amor naquilo que você faz, né? Realmente é ter a certeza, né, de que não é fácil, mas a gente está aí, está junto,
dentro do CNPP, fora, né, naquilo que você precisar, seja relacionado à pesquisa ou qualquer outra coisa que a gente possa tentar incentivar, né, em relação ao Pilates. Estamos juntos. Muito obrigada. Eu que E a agradeço gente vai... mais uma vez também esse convite de vocês, de novo, me digo que me sinto muito honrado. E como eu já me coloquei à disposição várias vezes, o pessoal me encontra aí, às vezes por e-mail, não adianta tentar me encontrar no Face, no Instagram, não vai funcionar, mas por os métodos antigos, né, e-mail, carta, sinal de fumaça, é mais fácil. Mas assim, talvez via CNPP, né, eu me coloco à disposição, né, para aqueles que quiserem, sei lá, tem alguma dúvida, que acham que eu posso contribuir de alguma maneira. Eu tenho feito isso, vira e mexe, alguém aparece aí perguntando, não sabe de algum artigo sobre tal coisa, eu tenho que dar uma aula sobre, eu vou dar um curso sobre isso, tem alguma coisa que eu poderia usar. Então, assim, o que a gente puder, a gente ajuda as pessoas aí com a maior boa vontade, porque tem algumas coisas que, para nós que estamos nisso o dia inteiro, é muito mais fácil, né? Então, para mim, achar um artigo de Pilates sobre um tema qualquer, mesmo que eu não conheça ele, é mais fácil porque eu estou sempre mexendo nas coisas, assim. Então, isso é razoavelmente fácil. Então, não é algo que me dá trabalho e, aliás, eu faço com bastante prazer. Então, assim, se as pessoas se sentirem à vontade, eu me coloco à disposição para ajudar nas mais diferentes coisas, né? Se alguém quiser fazer pesquisa, a URGS está lá aberta, né? Esperando pelos interessados, né? Só que daí eu acho que a presença também vai ser importante, mas estamos aí, né? Estou à disposição, o CNPP está à disposição, o que o pessoal quiser e a gente puder, tiver alcance, a gente tenta ajudar. Muito obrigada, boa noite, bom descanso, boas pesquisas, né? Ó, Robson está mandando aqui, ó. Vamos organizar de forma estruturada as questões ligadas à pesquisa, ciência e tecnologia. Olha aí. É isso aí. É isso aí. Boa noite para ti, Sandra. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente, por estarem aqui com a gente. A live vai ficar gravada 24 horas e após ela vai ficar lá no nosso canal do YouTube, tá? Quem não assistiu as outras lives, dá uma olhadinha lá no nosso canal do YouTube. Todas as outras estão lá gravadas. Vale a pena para que vocês conheçam. Toda terça-feira a gente está trazendo um membro do conselho do CNPP aqui para falar sobre a sua função, vamos dizer assim, dentro do CNPP, para que vocês possam entender tanto a estrutura como quem são as pessoas que estão por trás dessa ideia, né? E o que cada um veio contribuir. E hoje foi a vez do Jefferson Loss falando para a gente aqui sobre as pesquisas em Pilates. Muito obrigada, boa noite a todos. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau.